exatamente junto à imprensa. Isso é um absurdo completo, né? Não é porque é imprensa, né? Mas o mínimo de civilidade. A gente viu todos os candidatos e candidatas tratando o Diego César com civilidade. O Diego, como disse bem o Josias, e você simplesmente repetiu o que o candidato falou. Ele não vai falar com a imprensa, ele chegou atrasado. Aí o cara fala: não, não foi isso que eu falei. Por quê? De duas, uma. Ele queria que o Diego tivesse repetido as palavras que ele pensou e não as que ele falou, ou ele está querendo simplesmente causar para gerar já um recorte para as redes sociais dele. E aí você me pergunta, o pessoal que está me assistindo, quem você acha que é, esse é um exemplo clássico, quem você acha que é o grande causador de toda essa confusão? É claro que eu não estou dizendo que sem o Marçal seria mil maravilhas os debates, não. A gente está acostumado a debates muito esquisitos na televisão brasileira, nos jornais, tudo por conta do comportamento dos candidatos. Mas quem é o fator que não é que desestabiliza, quem é o fator que joga o processo no chorume? E aí é complicado, ele não pode falar isso. O Marçal ele é uma pessoa muito inteligente, ele é capaz de pegar gatilhos de acordo com cada situação. Ele pega o gatilho da Tábua do suicídio, pega o gatilho do Boulos com relação às filhas, pega o gatilho da Atena com relação à questão de chamada de estuprador, pega o gatilho de jornalistas, como a Lu Gaspar no Roda Viva ou com outras pessoas. Ele faz isso, ele fala: você não sabe fazer jornalismo. Ele chega pro Diego César e fala a mesma coisa na prática. Peraí, ó, não é assim que se faz. Por quê? Porque falar para um jornalista que não sabe fazer jornalismo é uma ofensa, né? Então ele pega aquele gatilho para gerar exatamente aquele tumulto, né? E isso, poxa, não deveria se esperar de uma pessoa que pretende governar a maior cidade da América Latina, né? Deveria ser pelo contrário, alguém que tenha paciência, que tenha calma, que tenha diálogo. O Brasil precisa de diálogo. O Brasil não precisa de valentões. Valentões já basta aquela meia dúzia de pessoas que ficavam fazendo bullying com os mais fracos em sala de aula, que eram os menores, etc. Né? O pessoal menor. O Brasil não precisa de um bullier, né, que é o termo correto, né, comandando a cidade. O Brasil precisa de alguém que é capaz de dialogar. O Brasil precisa de diálogo, precisa de paz. E como essa cidade de São Paulo precisa de cuidado, né? A gente circulando por essa cidade é muita tristeza, né? O que a gente vê vindo para cá hoje mesmo, quanta gente na rua aqui pelo centro de São Paulo. É muito triste a gente ver que aqueles que querem comandar a nossa cidade, aqueles que se apresentam, né, como candidatos, eles se comportem dessa maneira. Foi muito triste aí a chegada do Pablo Marçal nesse debate da Rede TV. Não Ó, Tem precisava um, disso, né? Fala, Josias. tem um aspecto, Fabíola, que é preciso realçar, né? Ele está zonzo. O Pablo Marçal, ele ficou zonzo com a cadeirada. Num primeiro momento, ele distribuiu vídeos mostrando uma fragilidade meio ensaiada, uma coreografia de frágilzinho, na ambulância, no leito hospitalar. Só no Instagram ele botou mais de 30 vídeos, né? Depois ele foi percebendo que aquilo pegou mal, porque ele estava em pé no debate, mesmo depois da cadeirada, estava discutindo com o Datena, e veio, logo pela manhã, a nota do Sírio-Libanês. Olha, houve um problema no tórax, uma luxação no tórax, um problema no pulso, mas sem gravidade. Ele percebeu que aquilo estava pegando mal, as mensagens que chegavam nas redes dele mostravam isso, então ele retoma a coreografia do Fortão, essa encenação do Fortão. E já saindo do hospital, ele passou a ironizar a cadeirada, o que era a comparação que ele fez com a facada do Bolsonaro ou com o atentado contra o Donald Trump. Nada daquilo pegou bem. E ele rapidamente percebeu, e ele retomou o figurino de Fortão que ele exibiu agora na chegada nessa tentativa do Diego Sarza de entrevistá-lo, né? Mas ele está zonzo. E depois dessa zonzeira, depois dessa tonteira, ele retoma o figurino de Fortão que deve exibir no debate. O Sakamoto lembrou bem, né? E o Sakamoto, como professor de jornalismo, é muito triste ver essa relação tensa, né? De alguns candidatos com a imprensa como um todo. E aí também tem uma questão ali que eles falam: ah, mas olha como a imprensa o trata. Você acha que existe algum erro aí da imprensa, Sakamoto? Até tem muita gente perguntando aqui: ah, mas o Pablo Marçal é assim porque ele só toma porrada da imprensa. A imprensa protege alguns e tudo mais. Como é que você vê a cobertura da imprensa nessas eleições? Até puxando sardinha aí, então, para as críticas ou não ao nosso trabalho, hein, Sakamoto? Fabiola, eu acho que qualquer profissional e qualquer profissão, ela é passível de críticas e deve aceitar as críticas de forma democrática e refletir sobre as críticas.
Eu faria até uma crítica no sentido contrário. Eu acho que uma parte considerável, eu tiraria o UOL, é claro, não porque a gente está aqui, mas porque a gente é chato como como o cidadão quer que a gente seja, ou seja, a gente cobra, né? A gente fiscaliza, né? Mas eu acredito que tipo uma parte significativa da imprensa demorou para cair a ficha sobre Pablo Marçal. Eu acho o contrário. Eu acho que houve um comportamento muitas vezes, né? E acho que inocentemente ou inadvertidamente leniente com relação ao Marçal e com relação a tudo que ele estava fazendo. Sabe? Bem pelo contrário, se eu tenho uma crítica com relação à imprensa diante de Pablo Marçal é com relação a uma falta de crítica no começo, né? Dessa pessoa, dessa figura. Todo mundo tem que ter respeito, todo mundo tem que ser respeitado. O Marçal, toda vez que ele foi recebido na Bandeirantes, na Gazeta, na Cultura, no UOL, em todos os lugares que ele deu sabatina, na Globo, tudo, ele foi bem recebido. Ele foi bem tratado, assim como todos os outros candidatos e candidatas, sem nenhum privilégio. A impressão é que tem um eleitor que quer que o seu candidato tenha privilégio. Boulos, Marçal, Tabata, Nunes não pode, Marina, Datena não pode ter privilégio. Todo mundo tem que ser tratado por igual. E aí o que que acontece? A cena que a gente viu agora é um candidato sendo tratado por igual como os outros, sem privilégio de que simplesmente a narrativa que vai ser dada pelo repórter foi aquele que estava pensando que ele queria que fosse dada. Então é o seguinte, jornalismo é para ser chato, né? Como diria o Milor Fernandes, jornalismo é isso mesmo, essa cobrança, caso contrário, é baseando secos e molhados, né? Só que é o seguinte, Fabiola, a questão é que a gente vive um momento em que, inclusive, muitas pessoas querem que o jornalismo seja dócil com seu candidato. Todo mundo tem um candidato, todo mundo não quer ter candidato nenhum, mas todo mundo tem uma posição política. Pode esperar que o jornalismo transmita simplesmente a nossa posição partidária. Ele pode estar alinhado aqui e ali, jornais têm opinião, tem tudo isso. Beleza, segue o jornal que você quer, vai se informar na fonte que você quer. Todo mundo tem linhas editoriais. O ponto é que uma coisa é linha editorial, a outra é você achar que determinados veículos têm que objetivamente passar pano para o seu candidato. Eu assisti, só para terminar, eu assisti o 7 de setembro e deixei na tela os protestos do bolsonarismo na Paulista, deixei na tela, inclusive, veículos de comunicação que estão mais alinhados com o bolsonarismo, e você vê os jornalistas lá fazendo críticas a comportamento do Bolsonaro, a comportamento de tal coisa, e é isso que se espera do jornalismo. Palma para os colegas. É isso aí. Jornalismo é crítica. Quem não É aceita isso. é porque não consegue viver em democracia. Está vendo aí a Amanda Klein já sendo microfonada. Amanda Klein, é apresentadora desse debate. E eu imagino, né, a situação ali, né? Ela está protegida porque as cadeiras estão presas no chão, mas não é uma tarefa fácil para nós jornalistas lidar aí com esses ataques entre eles, né? A Amanda Klein já ao vivo. Vamos ouvir, o Diego Saza vai conversar com ela. Vamos embora. UOL News. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, chegou, a gente até, enfim, ele rebateu uma informação que eu dei, comprovação do que ele disse, ele rebateu, falou que não disse isso. Enfim, ficou um clima meio tenso ali. E aqui dentro promete ser tenso também. Qual que é a expectativa, né? Ô Diego, a gente está preparado, bom dia primeiro para você, para a Fabiola, para todo mundo que acompanha o UOL, a gente está preparado para todos os cenários, seremos firmes, duros e faremos cumprir as regras, mas eu acho que principalmente pedir, desejar e fazer tudo para que possa ocorrer um debate sereno, assim, o mais sereno possível, com propostas para a cidade de São Paulo, para que o eleitor seja a estrela e não os candidatos. Eu acho que o paulistano está muito cansado de embate, de confusão, de baixaria, não de debate. Então, eu acho que todos nós, e eu vou fazer questão de falar isso com cada candidato assim que eles entrarem no estúdio, que a gente, pelo menos, tem um compromisso aqui de manter um bom nível de debate. É isso que eu desejo. Caso haja algum imprevisto, vamos colocar assim, qual vai ser sua posição, a atitude da Rede TV em parceria com o UOL nesse debate? As regras são muito claras. Se elas forem descumpridas, você tem vários recursos, tem direito de resposta do candidato que se sentiu ofendido. Eu mesma posso dar um aviso e tentar trazer os candidatos de volta para a casinha e pedir, por favor, por um bom debate, mas temos os recursos previstos no regramento do debate, assinado por todas as campanhas. Primeiro, a advertência, e essa punição vai escalando. Em segundo lugar, você tem a suspensão do bloco, ou seja, a palavra do candidato é cassada durante aquele bloco, durante um determinado período, e em última instância, a expulsão do debate. E os nossos
nossos seguranças estão aqui no palco, devidamente posicionados e serão acionados se necessário. O nosso compromisso é com informação. A gente é uma televisão, uma plataforma da potência do UOL, uma televisão da importância da Rede TV. O nosso compromisso é com a informação e com o eleitor, que isso fique claro desde o início. Bom trabalho, Amanda. Obrigada, Sucesso. obrigada para todos nós. Obrigado. Amanda. Muito bom, a Amanda e o A Diego função ali. da mediadora ou do mediador nos últimos debates à Prefeitura de São Paulo, né, com os candidatos. Amanda Klein terá essa missão daqui a pouco. Ó, Marcelo, aqui são os púlpitos, a gente mostrou agora há pouco, as cadeiras estão... A candidata do Novo, A gente tem aí, às vezes, perde o sinal um pouco, porque ele está ao vivo, a gente está transmitindo diretamente do estúdio, a gente viu aí mais uma vez as cadeiras fixas, o Diego pôs ali a mão para comprovar de que elas não saem, segundo o próprio presidente da Rede TV, a cadeira à prova de Datena, que chama essa cadeira, a cadeira à prova de Datena fixa no chão. A primeira candidata a se posicionar, já tem as imagens, a Marina Helena, que já está ali. E até voltando nesse ponto que a própria Marina Helena levantou, né, Josias? Será que o ataque verbal se equipara ao ataque, você estava falando sobre isso quando eu te interrompi aquela hora, ao ataque físico, né? Justifica o ataque físico, às vezes o ataque verbal ele pode ser ainda mais doloroso, como alguns dizem. Olha o Datena chegando. O Datena está chegando já no estúdio. A gente está vendo a chegada de cada um dos candidatos. Agora são 10 horas e 7 minutos. O debate está marcado para as 10 horas e 20 minutos. Ele chega. A Amanda Klein já cumprimenta. Tem ali também os assessores dos demais candidatos. Vai lá, Josias. Evidentemente, Fabíola, do ponto de vista jurídico, há distinções, né, entre uma agressão verbal e um ataque físico. Agora, politicamente, ambos são deletérios e contribuem para envenenar a atmosfera, né? E não há debate sério que prospere com esse tipo de ambiente. Então, até aqui não deu certo a tentativa de discutir propostas de governo, propostas para a cidade de São Paulo. Nesse debate, a julgar pela chegada, pelo aperitivo servido na entrada pelo Pablo Marçal, tampouco a atmosfera será menos tensa. Tudo sugere uma eletrificação do ambiente. Se isso acontecer, aí de novo teremos uma subversão do espetáculo, né, que deveria ser voltado para a discussão de propostas e pode ser conspurcado por um debate que fuja do seu propósito, né, que exiba. Agora, a minha expectativa, Fabíola, é de que essa abjeção também tem o seu efeito político, né? A rejeição do Pablo Marçal, por exemplo, ela só sobe e ela vem crescendo gradativamente, atingiu o ápice no último Datafolha de 44%, o que não é nada negligenciável do ponto de vista de uma rejeição. A taxa de rejeição vai tornando proibitiva a ascensão do candidato. Então, também a abjeção tem a sua repercussão política, né? E quem pratica esse tipo de subversão, difusão de ódio, informações baseadas em meias-verdades, também tem o seu prejuízo, né? A gente está vendo as imagens ao vivo nesse momento, toda a expectativa para esse debate. A gente vê aí Guilherme Boulos descontraído no estúdio, conversando nesse momento com o Datena. O Datena chegou, foi o primeiro a chegar na Rede TV hoje, chegou tranquilo, conversou com a imprensa, falou que espera civilidade, espero que haja civilidade no debate, foi o que disse o apresentador Datena, que foi o principal personagem do último debate, quando ele jogou a cadeira, né, em Pablo Marçal. Ele está aí sentado já no seu local, as cadeiras fixas no chão, como a gente já falou várias vezes. Os outros candidatos também chegaram. O único que não conversou com os jornalistas, com a nossa equipe que está lá, foi Pablo Marçal, que disse que chegou em cima do horário e que não falaria por conta disso. E até ali ficou bravo com a fala do Diego Sarza, voltou para tirar satisfação. Enfim, um clima um pouco mais tenso, não quis conversar com os jornalistas, dizendo que chegou em cima da hora e que não conversaria, mas de uma maneira muito mais tensa do que os demais candidatos. Chegou com a mão enfaixada, porque justamente disse que foi vítima, né, do ataque ali
de Datena, a gente viu as cenas. Marina Helena foi a segunda a chegar, tá ali também já no estúdio, e Tabata Amaral também. Bom, pelo que a gente vê aí, estão alguns com o propósito de fazer um bom debate, mas pelo jeito que o Pablo Marçal chegou, fala, do Josias. Um detalhe, se me permite, que não foi só o Pablo Marçal que provocou rusgas no último debate, né? Também o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos travaram uma discussão ali, em alguns momentos, muito tensa, né? Eu me lembro que, quando questionado pelo Boulos sobre a investigação da Polícia Federal relacionada a creches, que o coloca na posição de suspeito de desvio de verbas de cash, em creches, né? O Ricardo Nunes falou: você cheirou? Que é isso, rapaz? Quer dizer, isso não é também. Hoje o prefeito chegou com esse discurso de que precisamos ter serenidade. Ele não teve muita serenidade, não. E o Boulos também puxou esses temas que são incômodos e que, enfim, podem desvirtuar também o debate. Essa intervenção do prefeito, você cheirou, isso é uma marcialização do debate, né? Então o prefeito fala em serenidade, mas não foi dos mais serenos no debate anterior, não. Democracia deturpada, imprensa tem lado, infelizmente, a imprensa é culpa de tudo isso. Tem tanta mensagem chegando aqui, as pessoas falando sobre a cobertura da imprensa, que é responsável também por esse clima. A gente já trouxe um pouco dessa discussão. Tem gente que acha que Pablo Marçal também não deveria estar ali porque não tem representatividade. A gente passou durante essa campanha toda discutindo esse papel ou não, né? Esse espaço ou não de Pablo Marçal nos debates, nas sabatinas. A gente tem uma expectativa também sobre o impacto dessas últimas agressões vistas ao vivo. Agora a gente vê a chegada de Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, candidato à reeleição, que chegou também falando que espera um debate mais propositivo, mas como até vocês lembraram, ele também foi responsável. É a Thaís que está ali, a Thaís Bilenque, que vai falar ao vivo. E você vai participar, vai fazer pergunta. O que você espera desse debate, Thaís? Diego, já seria um debate com grande expectativa por conta do anterior, né, e da cadeirada. Agora, pelo clima que os candidatos chegaram, a gente viu que não vai ser tranquilo. O Marçal chegou chegando. Eu vi. Você bem viu, né, Diego? Solidariedade a você, porque a gente está aqui para trabalhar. E o Datena também, da mesma forma, chegou bem mais cedo, acho que foi o primeiro a chegar, também chegou com energia lá em cima, então é um debate para a gente acompanhar com atenção e tensão, se tudo der certo, só na atenção. Certo, que seja um bom debate, viu? Bom debate para você. Você vai participar, vai fazer pergunta, né? Em que momento? A gente vai fazer pergunta, né? Os jornalistas do UOL vão fazer 3 perguntas, os jornalistas da Rede TV também, os candidatos perguntam entre si. Então a gente está preparado aqui para pegar eles nas questões importantes dessa campanha. Obrigado, Thaís. Bom trabalho para você. Ouvi aqui que faltam 6 minutos para o debate começar. Deixa eu gritar rapidinho, a gente está ao vivo aqui. Só rapidinho, sua expectativa. 5 minutos para o debate começar. Vamos esperar um debate com muitas propostas. Teve um pouco de confusão aqui no começo, na chegada do Pablo Marçal, também do Datena. Mas vamos torcer, né, Diego, para um debate com propostas, que a gente possa informar o paulistano. Beleza, bom trabalho para você, que seja propositivo para nós todos. Que seja um bom debate para o público também, pessoal. Bom. Tá aí, a gente estava assistindo o Diego Sarza, ouvindo a Thaís Bilenque, também a Raquel Landim, a gente viu ali ao fundo também o Thiago Erdi, são os 3 colunistas aqui do UOL, que estão representando o UOL nesse debate e que farão perguntas ao vivo aos candidatos nesse debate. Esse debate que é uma parceria entre a Rede TV e o UOL, lembrando também que a gente tem o debate UOL e Folha marcado para o próximo dia 30, aqui, o Thiago Erdi falando também, vamos ouvir. Tem detector de metais na entrada, há uma tensão no ar, né, por conta do que aconteceu no último debate, mas vamos torcer para que corra tudo bem e que seja um debate civilizado, né, que a gente espera e precisa. É o que a gente espera. Obrigado, Thiago, bom trabalho para você, bom debate. Atenção, 5 minutos, Fabiola, é contigo. Para o debate, agora são 10 horas e 15 minutos, o debate está marcado para começar às 10h15.
10h20, 5 minutos para começar. Às 10h20, a gente vai transmitir o debate na íntegra aqui e nos intervalos, eu, Josias e Sakamoto vamos comentando também, e o Diego Saza de olho em tudo que está acontecendo por trás das câmeras, né? Porque como a gente pôde acompanhar o último debate do domingo, justamente de trás das câmeras, que foi o grande fuzuê logo após a cadeirada que todo o Brasil assistiu. Vamos lá, as palavrinhas finais, Sakamoto, a sua expectativa para